Olá! Nesse Insônia para Iniciantes, a gente começa mais um projeto. O Insônia para Iniciantes apresenta Insônia para Cinéfilo. Esse vai ser um programa semanal e toda semana a gente vai trazer alguns convidados e pessoas aqui para a gente discutir alguns filmes que vão ser a base do que vocês vão ver de madrugada. Então, vocês que não conseguem dormir mesmo por algum motivo, o fim do mundo está acontecendo, vocês vão pegar aqui as dicas da gente para garantirem a noite e a madrugada de vocês aí. Então, acompanhe, segue a gente, curte o vídeo, assina o canal e deixe aí nos comentários o que você quer ouvir para a próxima semana. Grande abraço. Você já deve me conhecer de Insônia para Iniciantes. Eu sou Ernesto e também daquela série de filmes Se Beber Não Case. Deixa eu ver, eu tenho a minha direita, que não sei se vai ser a minha direita, mas agora é a minha direita. A Vivi. Olá. Que vai falar um pouquinho sobre ela e depois ela vai apresentar a outra pessoa. Fala, Vivi. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Viviane Lioto, eu sou atriz, sou formada em rádio e TV e sou uma cinéfila, isso com certeza. Sou apaixonada por filmes e agora estou aí com o Ernesto trazendo algumas dicas para vocês. E do meu lado, acho que é de direito também, está Jason. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Jason Paulo, o pessoal me conhece como Jay. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, eu sou jornalista e também sou ator. Sou cinéfilo aí, como a maioria do pessoal que está trabalhando aqui junto, mas eu sou um cinéfilo bem aleatório, eu gosto de umas coisas bem misturadas, né? Então a gente vai discutir, vai falar um pouquinho sobre alguns filmes que a gente escolheu aí. Vou devolver a bola aqui pro Ernesto. O que é muito bom. Na verdade, o Insônia para Iniciantes tem essa proposta, né? Então a gente vai trazer essa proposta para cá. A gente saladou lá, né? O Vini, o que o Vini faz? Não sei, nem eu sei o que ele faz. Ninguém sabe o que ele faz, mas ele tá lá dando opinião sobre tudo, né? A Thaís, eu sei que ela é terapeuta holística, mas o que ela faz, na verdade? Ela evoca espíritos? Ela é necromante? Não sei, entendeu? Mas ela tá lá e dá opinião sobre tudo também. Temos aqui duas pessoas sensacionais que já aposto que e a dica não é fazer coisa mainstream não, tá? A gente fala sobre, se é pra falar sobre filme da Marvel, a gente fala, né? Não precisa, vocês entram ali no Omelete e lê o bagulho, entendeu? Não tem, que aquilo lá é opinião geral, não existe crítica pra esse tipo de filme, existe opinião, quem é fã da DC e quem é fã da Marvel. Mas eu vou começar, eu vou falar o meu por último, eu vou começar pelo Jason. Gosto. Opa. Pelo Jay. Pelo Jay. É que se fala Jay, eu lembro daquela série Modern Family, que tem o Jay, né? Ai, eu amo essa série. Vários Jays. Tem o Jay do Modern Family, tem a Jay do Eu, a Patroa e as Crianças, clássica. A Jay, mas ela é Jay. Enfim, mas o Jay, como vocês podem ver, ele é letrado em comunicação social e provavelmente vai fazer uma resenha muito simpática. Afinal de contas, né, são jornalistas que é a ciência do tudo, né? Estamos tentando, a gente vê hoje. Eles fazem opinião sobre tudo. Opinião a gente tem sobre tudo, se estamos certos aí já é outra história. Né? Sim, mas diz aí o que você assistiu, que você gosta, ou que você vem indicar aí para essa pessoa que está com insônia hoje ou amanhã, talvez, não sei que dia que você vai escutar isso aí, que hora você vai escutar. Mas então, se você está escutando no meio-dia, né? Dá pra gente, a gente cita a insônia da pessoa. Gente, exatamente. já começa, já anota agora que eu sei que você vai ficar de madrugada aí acordado. Já aproveita e já anota para você assistir. Você falou aí do que eu gosto, né, cara? Que pergunta mó difícil. Eu não sei dizer o que eu gosto, porque, como eu disse lá, eu sou muito aleatório. Mas uma das coisas que eu gosto é ficar procurando coisas diferentes aí, né? Fora um pouquinho do circuito.
E entre eles eu trouxe hoje para vocês A Criada, né? Como vocês sabem aí, o cinema asiático tem estado em alta, principalmente pela vitória do Parasita, que é o filme sul-coreano do diretor Bong Joon-ho, que ganhou 4 Oscars aí, entre eles o de melhor filme em 2020. Isso acabou abrindo os olhos de muita gente que não acompanhava tanto esse circuito, que tem, sim, um monte de filme incrível, não só, obviamente, agora em 2020, né, mas, como você tinha dito aí, a gente tinha umas reuniões, pessoal, aí antes, desde 1970 e etc, né? E hoje eu vou falar um deles, que já entrou na minha lista de favoritos, que é A Criada, que também é um filme sul-coreano, porém do editor Park Chan-wook, que dirigiu a famosa trilogia do Old Boy, do Mr. Vingança e Lady Vingança também. Bom, para a gente começar, é um filme super interessante, ele começa em 1930, né? Então era a época que a Coreia era ocupada pelos japoneses depois de um colapso que houve no Império Coreano. Ele conta a história da criada Seok-hee. Gente, hoje vai ter um monte de nome de filme asiático, então vocês me perdoem se eu errar a pronúncia, mas a gente vai tentando aqui. Eu acho que tá certa a pronúncia. Eu acredito que sim, acredito que sim. Se alguém tiver aí, pessoal, ouvindo, aqui tudo tá certo. Se tiver alguém ouvindo que quiser corrigir, manda pra gente nas redes sociais depois. Mas o filme em si, ele conta a história de uma criada que chama Seok-hee, interpretada por Kim Tae-ri, que é contratada para trabalhar para Hideko, né, que é uma jovem herdeira japonesa que vive reclusa em um local luxuoso com o seu sádico tio Kozuki, interpretado aí pelo Chon Jin-won. E tem um monte de surpresa aí, porque é golpe atrás de golpe, né? Queda atrás de queda. A criada também é uma vigarista, não só o tio, né? Ela fazia parte de um plano maquiavélico aí, com a intenção de manipular essa herdeira e fazer ela casar com um falso conde, que aliás é braço direito desse tio, o Fujiwara, que é esse conde falsificado aí, interpretado aí pelo Ha Jung-woo. E a intenção deles era fazer esse golpe e depois internar essa herdeira para eles poderem ficar com o dinheiro e dividir ele. Aparentemente, né, a Hideko, que é essa herdeira, se no comecinho do filme você imagina que ela é uma pessoa ingênua, né? Ali é sobrinha, é um alvo fácil na mira de todos eles, mas a gente vai acabar descobrindo isso só um pouquinho depois. Tem gente que aí não gosta muito de spoiler, tem gente que gosta e que não liga. Eu vou evitar um pouquinho de falar muitos detalhes, porque eu acho super interessante vocês acompanharem. Então eu vou falar do que acontece aí nas partes principais. O filme, que foi lançado em 2017, ele é dividido em 3 atos. Isso é muito legal. Cada ato tem aproximadamente uns 40 minutos cada um deles, sendo o primeiro pela ótica da Seok-hee, que é a criada. E o segundo ato aí, ele acontece pela ótica da Hideko. Se você gosta de surpresa, né, e de um monte de reviravolta durante os filmes que você assiste, a criada é um prato cheio. Ele não segue essa narrativa, né, onde você vai acompanhando o desenrolar de uma história, de um herói ou de uma heroína. Você pressupõe tudo que vai acontecer de maneira lógica, né? Isso aí não acontece. Quando você acha que entendeu o que estava acontecendo, vem um plot twist e te derruba ali de novo. Quando você acha que entendeu, vai lá e te derruba de novo. Mas você vai acompanhando, né? E como eu falei, tem 3 atos de 40 minutos. É um filme tecnicamente longo, né? Ele tem 2 horas e pouquinho aí de filme. Mas passa muito rápido. É super gostoso de assistir. Ele não tem um final tão óbvio que você imaginaria que aconteceria desde o começo do filme. É como a maioria dos filmes mainstreams que a gente conhece, né? Esse ritmo e essa fluidez aí ajudam bastante a gente chegar ali. Não, só ia comentar que as pessoas precisam desacostumar com a métrica de roteiro americano. Elas têm esse costume. Muito. E aí elas acabam se frustrando em vez de gostar, de achar que aquilo é foda. Né? Um exercício muito bom, além do cinema coreano, é assistir o cinema russo. O cinema russo tem a métrica totalmente ao contrário. Entendeu? Nossa, é muito legal. O ápice do filme era no começo. Aí depois no final... Mas pode continuar a sua análise aí. Muito, e não tem uma coisa mais legal de você assistir um filme e não saber o que está acontecendo, né? Ou de você só no fim entender, porque tem filme que você vai assistindo e você já sabe o que vai acontecer. É até legal, mas a mocinha ali, vai acontecer tal coisa, acontece, né? Aconteceu tal coisa com tal pessoa, você já sabe o que vai acontecer. Quando tem algumas reviravoltas que você não sabe o que vai acontecer, eu acho maravilhoso. E o cinema coreano tem uma questão de atuação muito sutil, né? Não tem exagero, não é uma coisa... Tá que a gente tem que analisar um pouquinho relacionado ao lugar de onde está vindo esse filme, né? E a cultura de cada país, porque também tem isso. Isso influencia também na atuação. É diferente de uma atuação de um espanhol, por exemplo, né? Que é toda para fora e etc e tal.
É muito sutil e elas conseguem, com o olhar, com pequenos gestos, falar um monte de coisa. Muito interessante. Mas tem dois personagens nesse filme da criada que, para mim, chamou a atenção de um jeito maravilhoso, assim, que é a criada e a herdeira. Para mim, elas ganham o filme. Então, a personagem da Kim Min-hee, que faz a Hideko, que é a herdeira, e da Kim Tae-ri, que é a Soki, que faz a criada. Cara, ela tem uns olhares, né, uns tons de voz que eles fazem com que você caia numa teia, né, que a intenção principal é que você vá caindo, pelo menos no meu entendimento, né, numa teia de aranha ali no meio desse filme, que ele próprio propõe para você. A história se passa em 1930 e a questão da submissão feminina, né, a gente tem essas duas personagens que têm algumas reviravoltas dentro desse filme, é maravilhoso. E elas conseguem ganhar força e elas roubam a cena trazendo essa abordagem do feminino e da sexualidade. Tem muito forte, inclusive, com os plot twists envolvendo as duas, muito legais, inclusive, e muito atuais. E o diretor, ele trabalha com algumas retomadas. Quem já assistiu Entre Facas e Segredos, por exemplo? Já assistiu, Ernesto? O filme Entre Facas e Segredos de quem que Entre Facas, do Rian Johnson. Não lembro agora. Já viu, Vivi? Provavelmente eu tenho ele aqui. É aquelas coisas, provavelmente é tanto filme. Eu tô com uma média de 3 a 4 filmes por dia. Tá intenso aqui. Bacana. Tá intenso, né? Pois é. No fim do dia tá os 4 roteiros misturados na nossa cabeça, a gente não sabe por quê, né? Mas ele tem umas retomadas de cena muito legais. Então, determinada cena acontece ali no começo e ela é mostrada com outro olhar, com outro ponto de vista pro meio, que você fala, caramba, então foi isso que aconteceu. Por isso que aquela porta bateu, sabe? É muito genial. Né? Entendi. Então eles repetem essas mesmas cenas, porém com pontos de vistas de personagens diferentes. Então isso foi muito. Provavelmente isso foi repetido muito, isso, utilizado muito isso depois no cinema, tanto no cinema mainstream eles fazem isso depois, né? Essa coisa de mostrar elementos que estavam na cena que você achou que era irrelevante, mas depois por outro ponto de vista você fala assim, porra, não era isso então, entende? Sim, né? Você acha que é uma coisa pela visão de um personagem, mas com a visão do outro personagem você percebe que já não era aquilo, então isso é muito legal porque, né, surpreende, acaba trazendo para você outros olhares ali para aquela cena. Tem umas músicas muito sutis, né? Então, se você for das pessoas que adoram trilha sonora, com letras e tal, não é o que você vai encontrar aqui e não precisa, né? Tem uns jogos poéticos de câmera, umas transições muito fluidas, né? Uma fotografia maravilhosa. Tem um jogo de gato e rato, não sei se vocês gostam, mas é muito legal esses jogos de gato e rato. E ele tem essa característica de vingança, de sexo, de manipulação e algumas reviravoltas que fazem com que o filme seja muito intrigante. E não é o sexo pelo sexo, né? Tem um motivo e é mostrado ali de uma maneira romântica, de uma maneira de descobrimento. Não vou falar entre quem, mas vocês vão assistir, depois vocês contam pra gente aí depois. E é conhecido também por essas cenas mais picantes e etc, né? E essas camadas desses personagens, eles se parecem muito com as camadas dos cômodos da casa, por exemplo, porque a cada hora você descobre um cômodo ali diferente e tem um porquê da existência dele. Né? E é legal porque ele faz umas retomadas, inclusive, dos personagens durante a infância, onde você não imagina que é a mesma pessoa pela maneira de se comportar. Então é muito rico isso. Para quem é notívago, assim como a gente que está aí pela noite, né? Ouvindo e procurando coisa para fazer, para assistir, né? Esse aí é uma boa pegada. E objetos também são muito interessantes durante esse filme, né? Você tem ali um objeto que tem um determinado significado, e esse mesmo objeto vai dar uma finalidade em outra cena surreal para dar uma finalização maravilhosa. Quem lembra da pedra do Parasita? Sim, eu lembro. Parasita. Não tem uma pedra ali? Que tem Então é uma característica desse diretor também, fazer isso. É muito bom. Isso é legal tá falando, você conhece. EJ, também a simbologia tem algumas que ele traz no figurino, que eu achei sensacional. Mas eu vou só complementar isso daí, porque às vezes quem não conhece o cinema coreano, quem conhece sabe que é assim que eles trabalham. Mas quem não conhece tem que entender que, na verdade, acho que é o cinema oriental em si. Até o cinema chinês e o japonês, eles são métricos em tudo.
tipo assim, quando eles escrevem um roteiro, eles, além de analisar o roteiro, a direção de arte analisa junto o roteiro com aquilo, ou seja, e aí vai, né? Então tudo tem significado, como você falou, os cômodos têm significado, os objetos têm significado, o figurino tem significado. Claro que o cinema americano também faz, mas eu acho que o cinema oriental, o coreano em si, ele faz de uma forma mais orgânica até, e funciona de uma forma bonita. Sim, enfim, é isso. É um filme muito bonito, assim, a imagem dele é muito bonita, né? Essa fluidez das coisas, tudo muito bem encaixadinho. É difícil você pegar e falar, nossa, faltou aqui um ponto, faltou aqui tal coisa. É muito dissecado, assim, né, tudo. As cenas, até as transições de imagens são muito fluidas, né? Tem uma cena lá que tem uma transição da infância para a vida adulta dela lá que é perfeita, sabe? Perfeita para quem se atenta a esses detalhes aí, é muito gostoso de ver. E o figurino muito, muito legal, né? Típico ali, porque a gente está falando aí de Japão e Coreia. E traz toda essa temática interessante aí. Não vou falar para vocês que isso aqui é um drama, isso aqui é um suspense. Ele tá envolto ali em vários gêneros ali que a gente pode falar. Mas é interessante qual o sentimento que você tem assistindo. Aí talvez aí as pessoas identifiquem. Sim. Cara, quando você assiste, tem essa questão do suspense, porque querendo ou não, você vai tomando umas rasteiras que você vai caindo ali no meio do caminho, que você achava que era uma coisa e não é. Então, o que vai acontecer agora, né? Tem essa questão psicológica, você fica, caramba, o que é isso? Caramba! Tem hora que você olha e fala, nossa, é isso, cara! Nossa! Então, eu não sei te explicar, porque é um thriller muito psicológico, assim, que mexe com essas questões, mas essa questão do suspense, mas não esse suspense que te dá medo e etc., mas a ansiedade, a ânsia, assim, do que vai acontecer. Porque eles vão plantando tudo de uma maneira muito legal. Tem os dramas, obviamente, porque cada um tem a sua história, né? Talvez, né, falando o que poderia ter colocado a mais, não sei se talvez eles tivessem colocado um pouquinho mais de detalhes da vida pregressa aí, da herdeira, né, do que aconteceu, porque ela é sobrinha desse tio e moram apenas os dois. Ela é muito rica, né? Ela é japonesa e ele é coreano, que casou com uma japonesa, que enlouqueceu a tia dela. E só que não conta muito o que aconteceu na ida do Japão deles para a Coreia, enfim, um pouquinho de uma história pregressa. Não é uma coisa que faça muita falta, mas talvez seria interessante. Mas ele traz em si a questão da reviravolta. Não sei, eu gosto muito de plot twist, sabe? Desses filmes meio que inesperados. Chega um ponto que você até imagina. É que o Shyamalan forçou a barra com a gente, né? Aí a gente pegou um rancinho de plot twist, né? Sim, mas quando... a gente pegou, não acredito, tem um plot twist aí, mano. Porra. Claro, mas eu sei que os plot twists bem feitos são ótimos. Né? Que o Shyamalan, tipo, depois do Eu Vejo Pessoas Mortas, ele tentou repetir essa fórmula umas 3 vezes, eu acho, 4. E aí a pessoa ficou, mano, tá dando um ranço isso aí, hein? Eu tô vendo um bagulho que no final não é. Como funciona isso aí? O público fica meio desconfiado. Só que não é uma coisa gratuita, né? Assim, sabe, que você vai lá e de repente vira e, nossa, que forçação de barra, não é? Uhum. É uma coisa... O que ajuda nisso são as retomadas de cena que eu falei pra você. Então, que vai de acordo com a visão de cada personagem, que eles retomam as cenas com visões diferentes, né? Que acontecem aí entre esses 3 atos desse filme. O terceiro ato, digamos assim, que é a junção do que acontece nesses 2 primeiros. Que aí você fala, alguém aí vai se ferrar, né? Sim. Porque ali é golpe atrás de golpe. Porque é interessante que não tem um mocinho ali, né? Tá todo mundo querendo enganar todo mundo, essa é a verdade, né? Tem o tio ali que é um sacana, tem a sobrinha que você acha que é ingênua, mas será que ela é tão ingênua assim? Eu vou deixar essa no ar para vocês, para quando vocês assistirem. A criada já começa e já deixa claro que ela não é nenhuma santinha, né? Que ela já começa já chega lá sabendo que ela vai querer sacanear a sobrinha do tio que trabalha ali na casa. Então, o interessante é que esse golpe atrás de golpe, não tem um mocinho, né? Então isso é muito legal, você não tá torcendo ali por alguém, chega o ponto que você até torce por alguma coisa que acontece ali, né? E aí, como é uma das características a vingança, né, do Park Chan-wook,
acontece a questão da vingança. E querendo ou não, tem aquela catarse ali que você vai sentir ali em determinadas coisas que acontecem. Você fala, agora eu tô me sentindo bem, né? E mulherada que estiver assistindo, que gostar dessa questão de empoderamento aí também, assista, porque vocês vão gostar bastante. Mas é assim, pra quem, é a medida certa. Eu acho que o cinema coreano, você que tá na insônia aí, depois dessa análise absurda aí que o nosso amigo... Dá até vergonha de falar depois dele, né, Vivi? Dá, sempre vai dar, viu? Dessa análise que o nosso amigo Jay falou aí, do filme, eu duvido que você não esteja curioso pra assistir esse filme. Duvido, porque, cara... E aí você vai acabar virando fã do diretor. Não, e a delicadeza também. Eu achei ele um filme super delicado. Sim. E tem um contraponto muito legal, né? Porque você tem a delicadeza de gestos, a delicadeza das imagens, tem a delicadeza de um monte de coisa. Pode falar, Vivi. Assim, são cenas que, tipo, aí acho que entra um pouco, né, do ponto de vista do diretor, que elas são lindamente gravadas. Tipo, dá gosto de você ver agora aquilo. E se fosse por um outro olhar, talvez não. Talvez seriam até cenas desnecessárias, ou enfim, dariam... É lindo, é muito bonito, é muito bem feito. Isso também faz o que eu falei, tipo, se vocês estudarem o cinema do Akira, tô falando do cinema oriental, do Akira Kurosawa, essa questão da imagem também pesa muito, e por isso que eu digo que no cinema oriental a gente vê mais isso. Tipo assim, a gente vai fazer um take aqui. Como eu já participei de algumas produções de cinema, e eu participei de alguma produção de cinema ruim, né? Eu não vou citar os filmes aqui, mas é tipo assim... Você conta pra gente por fora. Conta. Aquele cara vai entrar na sala. Beleza, mete a câmera aqui e mostra ele entrando. A cena tá feita? Tá feita. Tá feita, beleza. Mas, perceba no cinema coreano o que acontece. Ou no cinema oriental. Aquele cara vai entrar pela porta, aquele personagem vai entrar pela porta, beleza. O que a gente pode fazer? A gente vai trazer aqui um traveling lateral, a luz entrando por... Entendeu? A construção de tudo isso. Né? E porque o cinema mainstream tem muito isso, sim. Tipo, mostra. Claro que você vai vir e falar sensibilidade do diretor. Mas tem diretor que eu chamo de diretor saco cheio. Ai, mano, tô de saco cheio. Mostra ali. Bota a câmera ali, é isso aí. Entendeu? O que importa pra mim é o roteiro, não importa como a cena tá sendo gravada. Sim, vai. O cinema coreano tem essa característica simpática de ser tudo muito bonito. Tudo parece uma obra de arte, tudo parece uma fotografia tirada por um fotógrafo. Todos os takes. Sim. Então. A Vivi vai ter alguma coisa muito boa, eu tô achando. Sim, a Vivi é surreal. Eu acho que ela vai ser das minhas hoje, ela vai trazer um terror. Não sei porquê, né? Não sei. Mas eu adoro terror também. Você estava falando de terror, eu adoro suspense. Eu vejo de um tudo, né? Não importa se o terror é ruim, eu adoro ver. Sim. Assim, as pessoas têm um pouquinho de preconceito com terror, né? E tem muito terror ruim, né, gente? Convenhamos. Sim, mas tem bom, né? Mas tem que não, né? Tem alguns bem legais. Tem muita coisa boa. Tem infinitas coisas boas, na verdade. As pessoas que não procuram direito. Sim. Exatamente. Bom, enfim, gosto de assistir de tudo. Mas hoje, obviamente, que eu trouxe um terror aqui. Mas foi um filme que me surpreendeu bastante. Ele chama The Dark and the Wicked. Importante, ele não tem nome em português ainda, porque ele não saiu aqui no Brasil ainda. Mas tudo bem. Então não tem as pessoas, streaming. Será que a Polícia Federal está escutando isso aqui? Não deve estar, né? Então, vocês sabem onde achar esse filme, gente. Vocês sabem. Polícia Federal. É só dar uma conta. Não tá difícil, gente. Não tá difícil. A gente pode dar dica, tá ali, né? Não tá difícil. Depois, como que é o nome do filme? Darking and the Wicked, né? The Dark and the Wicked. Fala aí. E esse é um terror americano, né? Ele foi lançado agora em 2020 e ele foi escrito, produzido e dirigido pelo Brian Bertino. Né? Ele também é conhecido por dirigir outros filmes, como Os Estranhos. Não sei se vocês viram. Eu Estranhos gosto é bom. muito. Tem uma sequência dos Estranhos que,
uma bosta. Essa eu não vi, que é Os Estranhos da Caçada Noturna. Esse eu não vi, eu só vi Os Estranhos. Uma bosta, mas também é bom. Não, mas esse ele não dirigiu, esse ele só escreveu o roteiro. Não dirige, Esses caras são espertos. Eles dirigem o primeiro, vende a franquia, ganham uma grana, e os outros cagam em cima ali na cabeça do bagulho. Mas enfim, outro dele que ele dirigiu é O Monstro no Caminho. Esse eu não conheço. Mas, eu conheço. Enfim, eu conheço. Eu conheço, é ok. Eu lembro de ser ok esse filme. Não lembro de ser surpreendente, não, porque some da memória. Mas... e aí ele tem outras várias produções. Normalmente ele ou dirige, ou ele roteiriza, ou ele produz, ou ele faz tudo. Né? Então é bem misturado. Assim, esse ele dirigiu, produziu e roteirizou. E The Dark and the Wicked, se você for ler a sinopse, você vai achar que ele é só mais um filme de terror, de possessão ou de demônio, como todos os outros que tem por aí. Mas não é. Ele tem uma pegada diferente. Ele traz o terror psicológico junto com o sobrenatural. Né? Ele trabalha muito no que é real e o que não é real. E ele é um filme que ele mantém a atenção do início ao fim. Então, o que acontece? Ele se passa numa fazenda bem isolada, né? São os irmãos, que é a Louise e o Michael. Eles vão visitar o pai, eles vão até essa fazenda, eles vão visitar o pai e a mãe, porque o pai está em coma. Então, ele está muito doente e não sabem quanto tempo mais ele tem de vida. Então, eles vão até lá visitá-los, por mais que a mãe não queira. Então, a mãe pede para não irem, mas eles vão mesmo assim. Quando eles chegam lá, eles percebem que a mãe tá muito estranha, né? Alguma coisa ali não tá legal, eles acham que é tristeza, mas já no início, assim, nos primeiros diálogos, eles percebem que não é só isso, que alguma coisa tem a mais ali. E depois, né, que eles percebem que alguma coisa tá errada, eles decidem ficar. Falam assim, não, então beleza, vamos passar pelo menos mais uns dias aí, né, para ver o que rola. E o filme, ele se passa exatamente uma semana, né? Então, ele é a contagem de dias, vão contando os dias. E no início, né, a gente conhece esses personagens, então ele traz isso de apresentar esse núcleo familiar. Você logo percebe que eles não são unidos, então eles pouco se falam, pouco se conhecem, estão há muito tempo sem se ver. E outra coisa que depois é muito importante é a ligação entre eles, que a filha, ela é muito ligada ao pai e o filho é muito ligado à mãe, né? Isso também fica claro, mas o filme, ele é contado numa crescente. O tempo, o ritmo dele é lento, então talvez algumas pessoas não vão gostar, né? Por não ser aquele filme frenético, então ele é mais lento, porém ele vem te prendendo desde o início. Ele é extremamente tenso, porque ele vem apresentando esses personagens, apresentando essas cenas, e é onde começa o terror psicológico. Eu não posso dar spoiler, gente, eu sou a rainha do spoiler. Se eu der spoiler, vocês me perdoem. Não quero dar. Relaxa. Eu serei uma lady. Se for um spoiler leve, pode rolar, tudo bem. Todo mundo gosta de um spoilerzinho de vez em quando. Mas tem que ser leve, tá, Vivi? Se a gente tomar uns backlash e for cancelado, logo no primeiro... Eu vou dar só um, então. É um ponto de virada super importante. Não, é só um. Eu só vou dar esse spoiler pra vocês entenderem melhor. O final... Não, brincadeira, gente. A mãe, ela acaba cometendo suicídio, que acontece numa cena muito bonita, inclusive. Mas é a partir daí que as coisas começam a acontecer realmente no filme. E isso é logo no início, gente. Não se preocupem, vocês vão assistir, 5 minutos de filme, isso vai acontecer. Então, é bem no início. Achei que você tinha estragado aqui a questão do suicídio já aí, ó. Não, é bem no comecinho, ali no início, é a cena que fala assim, caralho, papum, o filme é muito bom. Porque a partir daí, a narrativa, ela realmente começa a funcionar. Mas... Depois do suicídio da mãe. Por quê? Esses dois personagens, os dois filhos, eles vão do incrédulo até o desespero, até o pavor. Isso é muito bacana de você acompanhar. São duas pessoas céticas que não acreditam, que acham que a mãe está louca,
né? A partir do momento que a mãe comete suicídio, eles encontram o diário dela. E aí eles começam a realmente sentir que eles não estão sozinhos naquela casa. Que alguma força, alguma energia, eles não sabem o quê, e você também não sabe. A gente não entende o que é que está acontecendo e nem o porquê daquilo está acontecendo. Só que eles começam a presenciar isso também. Então, conforme eles vão lendo o diário da mãe, eles vão percebendo que tudo que ela escreveu lá está realmente acontecendo com eles também. E o filme é muito legal porque ele traz muito da questão por quê. Então ele traz isso da religião também, porque é uma família que não acredita em Deus, não é católica, não é, né, de religião nenhuma. Enfim, eles não acreditam. Eu vou fazer um comentário nesse negócio da religião. Eu gosto muito da questão da religião. Assim, a família teórica não é ateia, né? Mas eles simplesmente não têm religião. Eles não, E aí o demônio, mesmo assim, o demônio aparece e atazana eles. Significa, isso tipo, não importa a fé que você tenha. Não importa a fé que você tenha, o Satanás vai vir comer sua bunda, meu querido. Né? E por ele vai vir te comer do mesmo jeito porque ele é real. Exatamente, entendeu? Isso. É tipo assim, ele vem isso por daí quê? me Porque pega a gente não acredita. Me pega bem. Ele vem por quê? E me pega de outra forma também, quando os demônios não têm religião, né? Se a gente tá falando de milhares de culturas, eles são demônios e ponto final. O padre também pode tentar explicar, mas o padre é só o padre, entendeu? Pode trazer um xamã. Eu não vou dar outro spoiler, não vou, juro. Então vai. Não, mas é muito legal e prestem muita atenção nesse padre, tá? Porque ele é muito importante para coisas que vão acontecer depois. E aí vocês vão entender. E uma coisa que eu achei sensacional desse filme, além disso de deixar no ar, tipo, é a dor, é a tristeza, por que caralho o demônio tá aqui? O que ele faz? Ele usa das suas fraquezas. Então, assim, qual é o seu ponto fraco? O meu ponto fraco é a religião. Uma das personagens é a cuidadora, né? A cuidadora do pai que tá morrendo. O ponto fraco dela é a religião. E ele usa isso. Qual que é o ponto fraco da filha? É esse. Qual que é o ponto fraco do filho? É esse. Então, ele vai usando o ponto fraco das pessoas para fazer com que elas surtem, para tirar elas completamente da casinha. Por isso que é um terror psicológico, porque ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso até o ponto que... Aí eu não posso falar porque... que bom. Spoiler. Até o ponto que... Mas muito legal. É uma pegada que eu gostei bastante. Achei bem interessante, porque trabalha por um outro viés. E coisas mais técnicas do filme, que é o que carregam a atenção do início ao fim. É sério, gente. É do início ao fim. Não tem uma brecha. Não tem diálogos longos, não tem. Só que até quando tá tudo silencioso, quando não tem nada, quando não acontece nada, tem aquele clima tenso e você tá ali segurando, preso na cadeira. Eles trabalham muito, mas muito bem a direção de fotografia e o som. Não só a trilha sonora, né? Mas Ernesto, por favor, me corrija se eu estiver errada, que é o desenho do som, é o sound design. O sound design, que é o que você tá falando dos... Então, porta batendo no fundo, aí tem... exatamente, eles usam o vento, que às vezes são os dois irmãos conversando lá fora, é só aquele vento. Aí tem você cria uma textura pro filme fazendo isso, né? E a textura sonora. É impecável, gente, assistam com fone de ouvido. Porque isso vai dando uma agonia. Não, é sério. Se você for rico, assiste no 5.1, o 7.1 da sua sala. Não, tá. Eu tô falando da minha realidade, gente. Se vocês forem como eu. Ela deu a letra que ela assistiu no computador. Onde será que ela assistiu esse filme que nem lançou no Brasil ainda? Então, não vou estar sabendo explicar, não vou saber responder essa pergunta, não. Polícia Federal corre aqui. Mas... Não, gente, não tem ninguém em casa. Luna, disse que não tem. Uma sirene. Os vizinhos, gente, pelo amor de Deus. Enfim, peraí, retomando. Sim. Direção de fotografia, impecável. Gente, eles trabalham muito com plano detalhe, com foco, desfoco, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o tanto de contraluz, né, silhueta, contraluz que eles usam. Gente, é muito legal. A luz muito baixa, tudo muito escuro.
é sempre de noite, então ele dá aquela sensação claustrofóbica. Então aquilo ali vai te engolindo. Chega um momento do filme que parece que você sente o cheiro daquela casa. O único momento que isso, para mim, chamou bastante atenção é que logo que o filme começa, você percebe que a única personagem que tá usando cor é a enfermeira, essa que é cuidadora. Ela tá usando uma roupa com uma cor colorida, rosa, se eu não me engano. Mas enfim, ela tá com um casaco colorido. É o único momento que você vê um ponto diferente, um ponto de cor que destaca. Porque você acha que é porque ela tá fora desse universo? É isso? Ainda. Depois ela muda de cor. Essa primeira cena, ainda. Tanto que ela nem fala, ela só existe. Né? Você vê ela ali, você entende que ela tá ali cuidando dele. Depois que a mãe se suicida, aí, né, infelicidade acontece, na cena seguinte, a menina, a Louise, tá usando uma jaqueta vermelha e o Michael tá usando uma camiseta vermelha. Então virou. Na cena seguinte tá, aí você vê ainda tudo muito escuro. Parece que ele é um vermelho escuro. Aí eles vão para uma cena que é aberta, num lago, aquele vermelho grita. E aí ela tá sempre com essa jaqueta vermelha. E para mim isso foi muito virada, assim. Passou, acabou, aquela ali era o meu alvo, já foi. Agora eu tenho outros, são meus 2 próximos, sabe? Para mim isso foi muito uma virada, assim, de narrativa contada através do figurino deles. Eu achei bem legal isso. Pouco aparece de outras cores, muito pouco. E se passa, é muito, sabe, só passou, tava ali. Uma coisa que eu achei legal também é que quando, eles mostram assim de fora da casa, me lembra o expressionismo alemão, sabe? Traz um pouco disso, aquelas árvores, aqueles galhos, assim, só os galhos das árvores formando. Me lembrou muito, assim, aquela casa velha, tudo sem cor. É muito legal. E atenção, gente, acho que se tem uma palavra que define esse filme é atenção, porque aí coisas vão acontecendo, tudo muito bem contado, muito bem estruturado, até que o final chega. E eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar muito spoiler. Eu senti, agora sendo bem sincera, assim, tem cenas incríveis, tá? Tem cenas no celeiro, tem muita coisa legal. E o som, prestem atenção na trilha sonora e no trabalho que eles fazem com o som, porque ele vai conduzindo a história inteira. Que eles podiam ter aprofundado um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais ali, dado mais uma cavocadinha. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, sim. Não sinto a necessidade, não sinto nenhuma necessidade de quem é esse demônio, por que ele tá aqui, por quê. Não gosto disso, acho que fica bem legal deixar aberto ar, assim pra gente. Você se questiona, até porque eles usam o padre, eu acho o padre um elemento muito forte, tudo que acontece em relação a ele, eles deixam isso explícito, olha, nós não acreditamos. Aí a enfermeira fala, eu acredito, tem essa discussão. Então, cara, de onde ele vem, por que ele vem, eu gosto muito disso no ar, muito mesmo, só que assim, quando eu falo de um pouquinho mais a fundo, é principalmente na personagem Louise. Eu sinto que no Michael, eles vão um pouquinho mais. E nela, não. Então, ali, sabe, dá uma cavocadinha. Ela é sensacional. A atriz... Deixa eu pegar o nome aqui. A atriz, ela que faz a Louise, é Marion Ireland. Jamie, corrige aí. É a Maureen Ireland. Isso mesmo. Maureen, nossa, eu falei tudo errado. É isso aí. Gente, ela tá muito, muito, muito bem. E o ator que faz o Michael é o Michael Abbott Jr. Agora ela tá muito bem, é muito legal isso que eles trabalham. Ela vai enlouquecendo mesmo. Ele, quando ele chega até o ponto da loucura, ele foge. E isso é muito legal, porque isso também traz outras viradas. Não é um filme com muitas viradas. Nossa, não, mas ele vai numa crescente. E você vai acompanhando, você vai crescendo na loucura junto com eles. Isso eu achei bem legal bacana. Isso, né? Porque a questão das cores que você falou tem um pouco a ver com sentimentos também, né? O amarelo e loucura e não sei o que no cinema, é bem legal. Eu falo, às vezes parece que você sente o cheiro, sabe? Aquele cheiro de casa velha, de coisa velha. É muito isso legal. Isso é sinestesia da cor. É bacana isso. Olha que legal. É muito legal. Bom, gente, é isso. Vocês não vão poder assistir nos streamings brasileiros no momento, mas
Nós recebemos o filme, assim, né? Mas assistam que vocês não vão se arrepender e juro, entrem nessa estética. A estética, gente, ela tá impecável, realmente. Tá muito legal. Mas enfim, eu vou tentar assistir hoje, na madrugada, óbvio, porque esse filme pede madrugada, né? Não tomando café. Pede madrugada senão... e esse eu quero ver também. Pede pra sonhar com ele também. Pede medo. Ai, gente, outro elemento que eles usam que eu já esqueci. Tem, isso aí, ó, tá vendo? É que eu fofoquei com o Jay antes. Tem e é muito bem usado. Gente, vocês levam um sustinho bem leve, de vez em quando. Tem susto? Tem. Não assim, mas aquele susto bem feito, tá? Não, susto de... Não é aquele susto. Susto de puta que... Tem um puta que pariu. Eu tenho de leve, eu tenho uma reclamação com os realizadores dos filmes. Eu tenho uma reclamação dos realizadores dos filmes. Você que é realizador de filme e tá escutando isso, eles têm que fazer mais susto que me dê susto. Eu não tenho susto em filme nem fudendo. É inacreditável. Eu acho que nessa cena você vai ter numa ceninha só, numa ceninha. Nunca, muito bem legal. Eu lembro do último susto que eu tomei, foi num filme chamado, sei lá, Desaparecido, sei lá, que o carro bate, assim, aí eu dei um susto que o carro... Mas eu não tô... Eu assisto filme com meus amigos de terror, e meus amigos, tipo... Mano, o Thiago, que provavelmente vai participar aqui em algum momento, porque ele fala sobre o Oscar, e ele é uma enciclopédia do Oscar. Se você pergunta pra ele quem ganhou a melhor direção de arte em 1972, ele sabe, decor. Ele vai participar aqui com a gente qualquer hora. Eu tava assistindo Alien com ele. Alien, o Oitavo Passageiro. E é um filme tenso, né? É um filme de terror sci-fi, que é um dos melhores, eu acho, um dos gêneros mais absurdos e legais. E o celular vibrou no bolso dele. Bicho, ele deu um pulo. Eu acho que ele saiu 1,5 metro de cima do sofá, e eu fiquei olhando pra ele com cara de pulo. Tipo, o que você tá fazendo, velho? Ai, o celular vibrou bem nessa cena. Vai se fuder. Entendeu? Tipo, então eu fico meio assim. Então eu tenho essa crítica aí aos realizadores. Eles não conseguem fazer filme de Boo Movie que me dê sustos. Mas Boo Movie não é legal, não, né? Eu não gosto de Boo Movie. Eu gosto quando é pontual, né? Tipo, não o desafio, então. Precisamos assustar Ernesto. Não, e gente, coisas pontuais. Não vamos cansar, que daqui a pouco a gente nem assusta mais. Tá, lá tem um fantasma. Não, mas tem. O filme de terror ruim tá falando de novo essa voz que não é daqui. Isso devia ser um quadro fixo nesse programa. O Devemos Assustar Ernesto. E toda semana um filme diferente para você ser assustado. Eu acho também. Vamos procurar alguma coisa que assiste Ernesto. Porque é foda mesmo. E Boo Movie não acho terror bom. É aquele filme tipo assim, ela vira, fecha a porra do espelho do banheiro, encara. Fecha a porta da geladeira, tem uma pessoa atrás. Chato, Toda hora essa merda, mano. Toda hora essa merda. Mas o pior é que é verdade. De 5 em 5 minutos na porra do filme. Não, toda hora. E por isso que eu tô falando, um só que eu assustei. Eu esqueci o nome do filme, acho que é Os Esquecidos, lembrei. Que é aquela ali, atriz ruiva. Eu esqueci o nome dela, Juliette. Não esqueci. Ela tá no carro, aí de longe você vê o farol vindo assim, aí você pensa, pô, é só uma cena. E de repente o farol bate, é o carro batendo. Pô, aí bate, eu falei, caralho, que susto, bicho. Fiz um cocôzinho aqui, senti um xixi saindo. Foi assim o susto que eu tomei, entendeu? Destrancou. Meu Deus, eu tenho. Falei, mas não, né? mas de resto não. É ela mesmo, Juliette Moore, obrigado, ela mesma. Chama Juliane Os Moore. Esquecidos, chama esse filme. Juliane Moore. Juliane. Então, nem é um filme tão bom, né? Mas tem esse susto aí que eu lembro que eu tomei. Tanto que marcou tanto só por causa desse susto. O resto é tipo, mano, se esforça aí, diretor. Mas é verdade, não é tão surpreendente. Não costuma ser tão surpreendente assim os sustos, não. Porra. Se esforça aí. Ainda mais a gente que já tá calejado de filme de terror, já sabe, ó a musiquinha, vai vir aí, você já sabe que vem. Mas tem, mas faz tempo que eu não me assusto. Toma um susto ainda, né? Sim. Então, tá vendo? O último que eu me assustei foi, eu acho que tava com a Vivi ainda, a gente tava vendo a Mansão Hill, uma revelação específica lá. Essa eu assustei, mas foi a última vez também, demora. Gente, o Jay é péssimo, ele adora dar susto nas pessoas. E eu consigo. Eu sou bom também de sustinho, viu, mano?
Não, mas eu sou bom de dar susto nas pessoas. Eu dei susto em várias pessoas já aqui em casa, vendo filme de terror e tal. Enfim. E eu queria dar uma contribuição pra lista também. Eu não posso deixar de indicar um filme de terror que eu assisti despretensiosamente, juro. Eu não tava... às vezes é aquela coisa, né? A gente entra, tipo... Eu tenho algumas plataformas de streaming que eu assino. Algumas. Tem umas 6, assim. Aí eu entro e falo assim, quero ver um terror, porque é terror. Pá. E fico procurando. Na Amazon tem muito lixo. Mas é lixo assim... de balde, né? De balde que tem na Amazon. É filme universitário que eles colocam lá da Universidade de Tirei do Cu lá no Japão, né? Tem um monte desses filmes lá. E aí eu vi esse Um Grito na Noite. É um filme holandês. É assim, engraçado que quando é americano eu já tenho mais preconceito. Quando é holandês, europeu, eu já vou mais. Porque tem essa característica mais agora que o cinema americano de terror tá absorvendo, que é fazer um terror lento, né? Que, né, dá pra ver pelo diretor do Midsommar ali e etc, né? Midsommar é legal, gostei bastante de Midsommar. Não, Midsommar é perturbador. Mas enfim. Muito bom. Mas o Grito na Noite, que eu não lembro o nome do diretor, mas é Mark alguma coisa, é um nome, Mark Weisler, acho que é o nome dele, tá? Ele é um diretor holandês, óbvio. E eu gosto de filme assim, eu sempre falo que eu gosto quando o plot é simplíssimo. Você consegue descrever o filme com uma frase só, que é tipo assim, ela vai fechar o pub na noite de véspera de Natal, não é isso? É isso que acontece no filme. Não, é o dia depois do Ano Novo, ou antes do Ano Novo. Desculpa, não, é o bar. É o bar do pai dela. E ela, só isso. E aí ela começa a tocar telefone e ela ter assediada por uma pessoa. É engraçado, quando eu comecei a assistir, eu falei, ixi, é o ex dela que tá pesando na dela pra dar um susto nela. E esse é o grande twist do filme, né? Puta que me pariu. E eu vou falar, e foda-se. Não é sobrenatural, não é o ex dela, porra nenhuma. É o Satã. É o Satã mesmo. E eu curto essas paradas. Quando é o diabo, eu tenho prazer. Eu falo, Satã é você. Que ainda bem, graças a Deus, é o Satanás. Porque, cara, eu fico puto quando é Scooby-Doo no final, né? Não é. Tira a máscara e é um cara. Não, mas, mano, eu queria que fosse o demônio, entendeu? Mas quando é o demônio, é muito melhor. Faz mais sentido. Não, faz todo sentido. E aí você tem um medo, né? Caralho, é o demônio. Porque o demônio é aquilo que você tava falando no filme que você tava... eu até esqueci de novo o filme que você tava... É Dark and the Wicked. Ok. The Dark and que você tava falando que o demônio não surge, mas você sabe que tem um demônio. É uma força sobrenatural. Existe uma cobrança de uma linha, de uma vertente de pessoas que gostam do terror que precisam ver o demônio no filme, em dado momento. Assim, esse demônio precisa aparecer e eu quero ver ele no final. Tanto que existe essa evolução nos filmes de terror, né? Evento, depois um outro evento, aí um olhinho no escuro, uma mão vermelha, e no final a sombra, e aí depois da sombra aparece o demônio. Essa evolução que é pra criar essa tensão e você... Aí no final, porra, é um demônio feio, bicho. Que demônio feio. E nesse filme, pelo que você citou, não tem isso, né? O demônio nunca se revela. Nunca falam que o nome dele é Baal, nunca falam que o nome dele é... Todos nem os nomes ele sabe o que está acontecendo. Pois é, entendeu? Mas isso é interessante, não exclui. E no Grito na Noite, fica claro que é um tormento, né? Se é um tormento, fica claro que... Fica claro, não. A gente desconfia, porque é gostoso essa sutileza, né? Que é o purgatório. A gente afirma que é o purgatório. O que você acha, Vivi? Ela tá num purgatório ali? Você não afirma, mas eu acho que existe uma passagem que aí você tem essa certeza. Exato, entendeu? E inclusive aquela cena final, que ela desce no porão, aquilo pra mim é uma das representações mais horrorosas do inferno que eu já vi na vida. Se o inferno for daquele jeito... Até porque tu quase não Deus vê. me livre.
Isso acho sensacional. Exato. É um mostra, não mostra, Exato, mostra, não mostra. E assim, e as criaturas são Xinga. piches negros, né? Piches negros, assim, tipo... É perturbador. Então eu acho que esse filme cumpriu aí a que veio, é super simples. Eu sempre falo, eu gosto de coisa simples. O roteiro é uma coisinha simples. Ela tá lá, o telefone toca e a tensão começa. Quem que é que tá... Liga pra polícia, liga pra polícia, não é a polícia, é o cara de novo. O que tá acontecendo nessa porra? E sabe uma coisa que eu gostei? E te engana, né? E te engana. Você acha que tem uma engana, claro. Você acha que tem certeza que é um psicopatinha ali que tá enchendo o saco dela. Tipo, Pânico, né? Você acha que é um bagulho tipo Pânico, né? Fala, isso foi uma coisa que eu achei legal, porque ele vai te dando pistas. Você começa acreditando que é um louco. Você começa acreditando, você vai acreditando, você vai. Aí daqui a pouco ele começa a te dar essas pistas, e aí você vai pescando, você fala, não, peraí, isso aí uma pessoa não ia fazer. Não, isso aí não tem como. Peraí, não. Né? E tipo, tu começa a juntar as pecinhas. É muito legal. Sim. Então, ainda é muito simples. Eu gosto disso. Então, e eu tenho, assim, a gente escreve, né? A Vivi tá, inclusive, participando agora de um que a gente tá fazendo uma empreitada aí para fazer alguns filmes de terror. E eu conheço os bastidores de algum, né? Eu participei de alguns. E, assim, eu tenho essa vontade, né? Nos filmes que eu participei, eu tenho noção do set de filmagem de filmes de terror, em que, assim, a simplicidade, ela dá mais medo, para mim, ela infringe mais uma necessidade de você não conseguir fugir, principalmente. Você parece estar preso na própria cena, né? A Vivi, inclusive, escreveu um roteiro muito bacana sobre isso. Não é? Provavelmente produziríamos aquele filme. Aquele filme será produzido. Não, roteiro, é só a ideia ainda. É só a ideia, desculpa. É muito bom, aquele roteiro é muito bom, né? Usaremos aí todo o nosso conhecimento e nossos equipamentos para produzir. E eu acho isso muito legal. Tipo, eu acho que quando você encapsula assim, num lugar só as coisas me parecem muito pesadas. Eu teria milhares de filmes para falar agora, inclusive sempre terror nacional. Eu acho que as pessoas negligenciam um pouco o terror nacional. Tá? Inclusive vocês dois, por exemplo, qual o último terror nacional bom que vocês assistiram? Se vocês assistiram alguma vez. É, exatamente isso. Vou precisar puxar da minha memória. Não, exatamente. Falou tudo. Agora não sei te dizer. Então tá, então eu vou falar. Amam terror. Então eu vou falar um para vocês aqui, para vocês que estão escutando, fica a dica. O terror nacional vem crescendo demais, tá? Eu luto pelo terror nacional, o terror horror nacional é um gênero que eu acho que vai virar. Tem um filme que tá no Netflix, inclusive, que se chama Mal Nosso, tá? Eu não lembro quem é o diretor, mas a maquiagem é do Rodrigo Aragão, né? O Rodrigo Aragão, ele é responsável por coisas como Mata Negra, Condado Macabro e outros filmes aí trash nacionais. Mas o Mal Nosso, ele tem as características desses filmes lentos, que tem twist, inclusive, que é gostosíssimo o twist dele. É um terror nacional poderosíssimo, tá? Samuel Gali. Isso. Ele é o diretor? Isso. Boa. Então assistam aí, Mal Nosso. Samuel Gali. Então, assistam aí. É um terror poderoso, sobrenatural, gostoso de assistir, lento, com atuações fracas demais. Mas o que isso é um problema. Mas é um problema que vai ser sanado com o tempo. Quer dizer, a gente sabe que a gente tá. Os atores nacionais, eles estão muito. Principalmente esses atores, provavelmente nesse filme, eles são de alguma escolinha de teatro ali. Porque você vê que são atores que não são conhecidos, são etc, né? Então você vê que. Mas aí, e dirigir terror a gente sabe que não é fácil. O diretor ele precisa extrair ali o sentimento de horror que ele tá buscando do ator ali, que tem, né? Inclusive o filme O Grito na Noite é só ela, né? Ela é brilhante. Eu não me lembro. E tem uma outra intervenção ali. Esqueci o nome dela também. Ela tem um nome difícil de falar. O segundo nome dela é difícil de falar. Kirsten, porque ela é holandesa. Não sei. Childers. Não, Kristen é o nome do filme. Eu tô falando da atriz. Não faço ideia. Kristen ainda é fácil. Kristen. É o nome dela.
Então, mas assistam esse então. Então fica a dica dupla, né? O Grito na Noite está na Amazon e o Mal Nosso está no Netflix, né? Só para lembrar outro filme de terror, pra você ver como eu consigo falar filme de terror nacional. Tem bastante. Que é aquele com a Sandy, do Sandy Júnior. A Sandy. Fez um filme de terror nacional que é bom. É com a Sandy Júnior? Não, é com a Sandy. Ela é a Sandy Júnior? O sobrenome dela é Júnior, né? Sandy Júnior. Ela e o Antônio Fagundes. Como que é o nome desse filme? Gente, minha memória já era. Caramba, gente, dos 40, filme de terror? Eu vou pesquisar aqui. Claro, gente... nacional. Faço assim, pesquisam e me fala. É o... filme nacional de terror. Coloca. O que Quando você eu achou? era vivo? É isso aí, Quando eu era vivo. Quando eu era vivo. Exatamente. Lento, bonito e poderoso também. Poderoso. Vou falar aí. Tem gente que não gosta. Tem aquela linha também que tipo, mas o demônio não aparece, mas o demônio tá lá. Entendeu? Também tem essa linha, entendeu? Tem ali tem tudo. Se passa no centro de São Paulo, é bem legal. Num prédio, inclusive, bacana ali do centro, ali perto do Aroche. É bem legal. Então, se vocês têm o desafio de me assustar, eu desafio vocês a assistirem filmes de terror nacional. Com certeza. Voltaremos próxima semana com algum assistido já. Né? Isso. Aí minha madrugada já será Mal Nosso. Tá bom. Mais alguma dica? Acho que eu dei a dica do Vurlac, mas eu nem vou dar essa dica do Vurlac mais, porque eu achei o Vurlac, para quem não sabe, era um aplicativo do pessoal. Onde eles colocam os filmes do Fantaspoa, os filmes de terror que estão lá. Só que os filmes saem do ar quando eles chegam a 3 mil visualizações. Se você entrar lá agora, tem tipo 2 filmes só. Eu percebi isso. Porque todos os filmes já foram assistidos. Inclusive, o que tu me indicou pra assistir lá não tinha. Não tinha mais. Aquele argentino maravilhoso, sim. Exatamente. Então acho que nem vale a pena. Então, ou fiquem de olho na Vurlac aí, quando vocês conseguirem aí. Verdade. Eu acho que eu não falei, né? O Criada, quem tem Now, tem como alugar lá pelo Now também. Que se não tem, aí pode dar uma procurada. No Now? Se não tem, dá um Dá um Google. Dá um Google. ou pede o DVD emprestado pro amiguinho. Encontrar. Tá bom? Então, beleza, gente. Fica aqui, palmas. Vinícius, você tá escutando a gente? Vinícius, você quer falar alguma coisa? Porque você é chato. Nas horas que você não precisa falar, você fala. Agora você tá quieto aí. Olha o jumpscare. I like turtles. Valeu. Ok, então eu acho que a gente pode terminar depois dessa coisa bizarra aí. Beleza? Então tá. Fim hoje.